Boa noite, irmãos. Graça e paz sejam com todos vocês. Vamos nos colocar de pé para ler a palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, verso 6. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 6. Amém? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Glória a Jesus. Vamos encurvar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Seu Deus, nós oramos a Ti nesta hora, ó Pai. Pedimos, Senhor, humildemente que o Senhor nos visite nesta noite, ó Pai. Fale através da Tua palavra, ó Pai, a vida de cada jovem aqui presente, a cada irmão aqui presente, ó Deus. Se eu possa, Senhor, usar-me com o poder e graça do Teu Santo Espírito, Senhor, para a Tua glória. Abençoa esta palavra, este culto, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem ficar à vontade, podem se sentar. Hoje seria trocado, né? Hoje seria a Mayra que iria fazer a palavra, mas devido ao que eu vou casar em junho, a gente trocou hoje. E posteriormente a Mayra vai trazer a palavra para vocês. Não vou estar mais com os irmãos, infelizmente. Eu vou estar me mudando para morar com minha futura esposa. Mas hoje a palavra seria para trazer sobre a carta aos Gálatas, que ficou definido. E eu queria dizer, irmãos, que essa palavra, essa carta, é muito atual para nossos dias, tanto para a igreja, tanto para nós jovens que estão aqui nesta noite, então para toda a igreja de Cristo Jesus, assim como toda a Bíblia. Né? Como o Billy Graham falou uma vez, a Bíblia é mais atual que o jornal que será publicado no dia de amanhã. E a carta aos Gálatas é um exemplo disso. Eu queria trazer para vocês agora uma introdução, trazer um contexto da carta aos Gálatas, para os irmãos se situarem. A carta aos Gálatas foi escrita por Paulo, um missionário, em uma das suas viagens. Se não me engano, foi na primeira viagem de Paulo. E ele ali plantou essa igreja e a deixou e foi plantar outras igrejas. Nisso, pouco tempo depois, a igreja foi invadida, foi tomada por alguns falsos mestres, alguns falsos profetas. Daqui já vemos algumas semelhanças com nossos dias, né? Tantos falsos profetas estão aí pervertendo o evangelho de Cristo, como Paulo fala aqui, perturbando a igreja de Deus, com pregações antropocêntricas, né? Em vez de ser cristocêntricas. E aqui, Paulo, por que os falsos profetas estavam pervertendo o evangelho aqui? Porque esses falsos profetas estavam exigindo a circuncisão como forma de salvação também. Estavam voltando à prática do judaísmo, que foi deixada no Novo Testamento. E Paulo exorta aqui a igreja aos Gálatas, né? Fala, esse não é o evangelho de Cristo. Esse não foi o evangelho que eu passei para vocês quando estive aqui. Portanto, irmãos, Paulo conta seu testemunho também no seu capítulo 1, pouco mais à frente, no verso 11, para mostrar que a salvação dele tem autoridade. O Senhor constituiu ele autoridade de apóstolo para pregar o evangelho verdadeiro à igreja de Deus. Ele conta toda a sua trajetória. Ele conta no seu testemunho como ele perseguia os cristãos, como ele destruía, como ele matava os cristãos naquela época, na prática do judaísmo. E Paulo fala ali, na sua conversão no caminho de Damasco, não foi outro homem que pregou o evangelho para Paulo, mas foi o próprio Senhor que o apresentou ali. E isso Paulo deixa escrito aqui para os irmãos da Galácia terem a certeza que aquele evangelho que Paulo pregava era o verdadeiro evangelho. No capítulo 2 também Paulo fala da divisão dos trabalhos dos apóstolos,
Alguns apóstolos ali foram chamados para pregar aos judeus, outros foram chamados para pregar aos gentios também. Ainda no capítulo 2, Paulo fala sobre a justificação não vem para as obras da lei, irmãos. Aqui eu já queria fazer uma observação. Obra nenhuma traz salvação, meus irmãos. Se você está aqui nessa noite, se você veio neste culto hoje para agradar pessoas, agradar a Deus, você está fazendo errado. Mas se você veio neste culto para adorar, expressar sua gratidão a Deus, esse é o verdadeiro evangelho. É isso que Paulo deixou, é isso que o Senhor Jesus Cristo deixou na sua palavra. Ainda no capítulo 3, na carta aos Gálatas, Paulo apela para a experiência dos Gálatas e fala exatamente isso. Gálatas, vocês foram chamados pelas obras da lei ou foram chamados pela pregação da fé? E Paulo fala isso ali para os irmãos acordarem, né? Visto que tantas pessoas estavam pregando o falso evangelho ali, tinha entrado na igreja ali de Gálatas, aos Gálatas, falsos mestres estavam pregando um outro evangelho, que é pelas obras, que era aquilo que muitas igrejas aí fora também pregam. Você precisa ser salvo, você precisa fazer tal coisa, você precisa vir na madrugada, você precisa fazer um jejum 9 horas da manhã no domingo, você precisa, irmãos, obedecer o pastor cegamente, você precisa vir aos cultos todos os dias, e não é isso que Paulo fala aqui. A justificação, meus irmãos, a salvação vem somente pela fé em Cristo Jesus. No capítulo 4, Paulo fala sobre a doutrina da adoção. Eu não vou entrar muito aqui, o presbítero Paulo já trouxe algumas palavras sobre esse assunto. No capítulo 5, Paulo fala da liberdade cristã, que somos livres para adorar a Deus, para servir a Deus da maneira que Jesus Cristo deixou. Não submetendo ao jugo da escravidão que era no Antigo Testamento ali, obedecendo todas as leis mosaicas ali, todas as leis de Moisés, onde os Gálatas, onde os irmãos, os judeus, tinham seguido todos os rituais. Hoje não, irmãos. Hoje você pode vir à casa de Deus, pode pedir perdão a Deus pelos seus pecados, onde você quiser, onde você esteja. Não precisa, hoje, irmãos, trazer um cordeiro imaculado aqui, fazer de sacrifício para perdão dos seus pecados. Deus já fez isso por nós naquela cruz. E agora vocês podem perguntar, então posso fazer de tudo? Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, verso 13, e ver que Paulo fala sobre isso. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Meus irmãos, não ache que você tendo a liberdade que Paulo fala aqui, você pode fazer de tudo também. Paulo deixa muito claro isso aqui. Temos que obedecer os mandamentos de Deus, sim. Temos que viver isso. E isso, Paulo deixa muito claro aqui, sejam servos uns dos outros pelo amor. Ajuda, é o amor fraternal. E Paulo ainda complementa isso no capítulo 6 aqui aos Gálatas, onde ele fala do auxílio mútuo, né? Se o seu irmão está passando dificuldade, ajude-o. Se o seu irmão está em dificuldade financeira, tenta, se você não pode, ore por ele, jejue por ele. Esse é o verdadeiro evangelho. Isso também é pregar o evangelho às pessoas, irmãos. E falado isso, eu queria agora voltar ao texto que nós lemos, Gálatas capítulo 1, verso 6. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Meus irmãos, quantos evangelhos há hoje? Há somente um. O que é o evangelho, irmãos? O que é o evangelho para você jovem, O que é o evangelho para nós? Paulo deixa aqui, pelo que eu ouvi aqui, Paulo estava até um pouco irritado, para a igreja dos Gálatas. Se for ver na carta aos Coríntios e as cartas aos Romanos, Paulo fala, graças te dou por essa igreja e tal. Não, aqui Paulo fala, estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava extremamente irritado ali com a igreja de Galácia por ter cedido aos ensinos desses falsos mestres. Meus irmãos, e o evangelho para nós tem que estar muito
firme nos nossos corações para não acontecer isso que aconteceu na igreja de Galácia. Temos que estar com o Evangelho presente nos nossos corações a cada dia, viver o Evangelho realmente, né? Saber o que é o Evangelho e levar o Evangelho para as outras pessoas também. E também o Paulo fala aqui no verso 7 que estão alguns perturbando vocês com falsas doutrinas. Como eu disse anteriormente, esses falsos mestres estavam pregando que deveria voltar às práticas do judaísmo, como a circuncisão. Mas sabemos que por obras da lei, ninguém vai ser salvo. É um exemplo que temos agora, lá em Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano, que o presbítero Paulo trouxe esses dias para nós, e é muito adaptável neste contexto aqui. Acompanhe comigo. Jesus também contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Meus irmãos, aqui tem um exemplo muito bom para ver que a salvação não é pelas obras. A justificação em Cristo Jesus não é pelas obras. Aqui o fariseu estava se autovaloriando, falando: eu jejuo 2 vezes por semana, Senhor, eu dou o dízimo de tudo que ganho, mas isso não o justificou. Isso, o publicano, reconhecendo a miserabilidade dele, reconhecendo que ele é pecador realmente, este foi justificado diante de Deus, e não o fariseu que se autovangloriou ali, né? Teve até um caso no serviço desses dias, a gente começou a contar lá algumas coisas de igreja e tudo mais. Aí um rapaz falou assim: ó, se minha vozinha não for para o céu, ninguém mais vai. Vai todo dia, toda semana está na igreja, acorda cedo, 6 horas da manhã, a hora, ajuda todo mundo. Aí eu virei e falei: ó, se sua vozinha não creu em Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, eu lamento. Mas de obras ninguém vai ser salvo. Ela é pecador como todos nós somos. Somos miseráveis. E não somos nada sem Deus. A justificação é pela fé em Cristo Jesus. E trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, podemos ver que as falsas doutrinas estão muito presentes também. Não com a prática, voltando à prática do judaísmo, mas voltando, né, a práticas totalmente hereges, como a teologia da prosperidade, vendendo objetos assim de proféticos, canetas, cajados, e prometendo que você será bem sucedido, uma água em cima do televisor. Isso totalmente herege, isso não é o evangelho de Deus. Essas falsas doutrinas que estão presentes há muito tempo já na igreja. Desde a antiguidade, na igreja católica já acontecia isso, e hoje em dia, no meio protestante também está acontecendo, né? Em Mateus 6,33 é um exemplo muito claro disso, que os irmãos puderem abrir comigo. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mas que coisas são essas? Esse texto é muito usado por falsos mestres para falar sobre: dê tudo que você tem e Deus te dará o resto. Mas que palavra está dizendo aqui? Se você voltar no versículo 25, por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo com o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? O que o Senhor Jesus estava falando aqui: busquem em primeiro lugar o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são as coisas básicas para se viver, irmãos. É o alimento, é a água, é a vestimenta.
Não é que o Senhor está falando aqui que você entregando tudo para Ele, você vai ter uma casa boa, você vai ter um Porsche na garagem, você vai ter um emprego de 10 mil reais ali e vai ser bem sucedido. Não, o Senhor pode sim abençoar com essas coisas, mas não é isso que a palavra aqui está falando. Né? E outra teologia muito praticada hoje em dia, até meio dos jovens, né, na evangelização dos jovens, é a teologia do coach, pregação coach. Né? Tem vários aqui que se dizem pastores, que professam muitas heresias, até uma nova agora, né? iPhone XR, iPhone 11. Você tem o iPhone 11 ou o iPhone XR. Se você passar pelo 11, você tem que chegar no XR primeiro. Não existe isso, irmão. Isso é uma falsa doutrina, falsos mestres, e mais o preocupante, exatamente. Mas o mais preocupante ainda é ver que os irmãos atrás estão aplaudindo, estão levantando a mão e dando glória a Deus por esse evangelho que está sendo pregado. Por este evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo, esse não é o evangelho que está na palavra de Deus. Né? Você, irmão, você, jovem, não é o centro do coração de Jesus. Nós somos pó, nós somos miseráveis. Olha o que Isaías fala no verso 64, no capítulo 64, no verso 6. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Meus irmãos, nós somos pó, nós somos pecadores, nós somos totalmente necessitados de Cristo. Olha o que Paulo fala em Romanos 7,24, miserável homem que sou. Paulo, irmãos, o mesmo que escreveu, que plantou a igreja aos Gálatas ali. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem somos nós para falar que somos o centro do coração de Jesus? Tem outro pregador que se diz pastor também, fala que Deus teve uma relação com Maria e com isso concebeu Jesus. Relação sexual mesmo, irmãos. Isso totalmente heresia pura, né? Mateus ali fala muito bem como foi o Espírito Santo ali trouxe Jesus através de Maria. Esse pregador também fala da insuficiência da Bíblia. Em Hebreus 4,12 fala totalmente ao contrário. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é suficiente para todas as nossas coisas, irmãos. Este mesmo pregador ainda fala que nós somos do mesmo patamar de Deus. Nós somos deuses, segundo ele, porque Deus gera deuses, segundo ele. Isso é totalmente uma heresia também. Segundo Isaías ali fala, no seu capítulo 6, no verso 5, se os irmãos abrirem vão ver, na visão de Isaías ali, e o seu chamado, né, na visão do trono de Deus, no verso 5, então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Isaías ali, ao ver o trono, irmãos, ele não conseguiu, ele se prostrou, ele teve temor diante de Deus ali. Ele não se pôs no lugar de Deus e falou, que bonito isso, eu sou igual a Deus, eu sou igual a Ele. Não, ele se prostrou e teve temor. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, eu sou pecador. Eu não consigo tamanha glória de Deus aqui neste lugar. Né? E também tem outras seitas, né, que estão no meio evangelho também, que se dizem evangélicos, como os Mormons. Eu vi uma série, irmãos, na HBO Max, se alguém quiser ver depois, chama A Mulher do Profeta. Conta exatamente sobre essa seita, algumas pessoas que saíram e essas pessoas se dizem, dentro dos mormons, falam que são apóstatas. É uma seita poligâmica, totalmente perversa. Não é muito forte aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos é bastante conhecido e tem uma sociedade muito grande ali que obedece às palavras do profeta Joseph Smith. Segundo eles, Joseph Smith, como os outros profetas que se levantam,
tem a revelação divina. Só ele tem a revelação que vem de Deus para ele. E por isso ele vai e traz as revelações para ele. Muito comum em outras igrejas aqui também, né? Tem outras igrejas também que se dizem evangélicas e confiam em Ellen White, falando muito próximo ao que estava acontecendo aqui aos Gálatas. Você quer ser salvo? Amém. Crê em Senhor Jesus, mas guarda o sábado. Crê no Senhor Jesus, faça jejum. Crê no Senhor Jesus e use saia até abaixo do joelho. Isso aqui é muito similar ao que estava acontecendo aos Gálatas aqui também. Tem outras também que negam a trindade de Jesus, né? A trindade de Deus, Deus triuno, não aceitam, não concordam com isso. E já concluindo, irmãos, vamos ler o versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Meus irmãos, não estamos aqui no mundo para agradar pessoas, e sim a Deus. Se você está vindo, como eu falei, se você está vindo no culto nesta noite para agradar a pessoas, para o presbítero Paulo, para o pastor Wins, para o presbítero Lucas, vê que você está vindo, você está fazendo totalmente errado. Venha para agradar a Deus, venha para se entregar a Deus e expressar toda a sua gratidão a Ele. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Meus irmãos, temos que ter o Evangelho muito firme nos nossos corações. O que é o Evangelho, né? O Evangelho é as boas novas. O que são as boas novas? Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário para morrer, para pagar o meu e o seu pecado ali naquela cruz. Essa é as boas novas. Nós merecíamos condenação eterna. Nós merecíamos aquela cruz. Mas ele se fez maldição. Ele tomou o cálice da ira de Deus. Eu queria falar aqui também uma frase de Stephen Charnock, que é um puritano do século XIX. Peço que os irmãos prestem atenção. Consideremos atentamente o Cristo crucificado, o remédio para todas as nossas desgraças. Sua cruz assegurou uma coroa, sua paixão fez expiação por nossas transgressões. Sua morte tirou o poder da lei, seu sangue lavou a alma do crente. Sua morte é a destruição de nossos inimigos, a fonte de nossa felicidade e o testemunho eterno do amor divino. Meus irmãos, este é o Evangelho. Meus irmãos, este é o Evangelho que Deus deixou na palavra. Deus morreu, foi no seu lugar, no meu lugar também, para pagar todos os nossos pecados. Peço que os irmãos abram em Isaías 53, para lermos. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como uma raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós os considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele não abriu a boca pela opressão e pelo juízo. Ele foi levado de sua linhagem. Quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo.
Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não estivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou a esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele o verá do fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Este capítulo, irmãos, foi o que Cristo fez na cruz ali. Ele foi humilhado, ele foi massacrado. Nós cuspimos no rosto dele. Nós colocamos a coroa de espinho ali. Nós o batíamos, nós o chicoteávamos. Mas ele, como ovelha muda, foi levado ao matadouro. Por sua vida, por minha vida, por todos aqueles a quem Deus escolheu. E com isso, pagou todo o pecado nosso. Ele levou o nosso pecado sobre si. A maldição de Deus esteve ali sobre ele. A ira de Deus, que era para cair sobre nós, caiu ali sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. E esta é a boa nova que temos que levar ao mundo, irmãos. Não aceitem heresias, não aceitem que os falsos mestres, os falsos profetas entrem na igreja de Deus e pervertam o evangelho de Cristo. Vamos levar as boas novas do evangelho para toda criatura. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Amém?